Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento estamos iniciando nossa EBD em síntese, essa de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje, lição nova, lição do nosso novo trimestre, terceiro trimestre de 2022, que tem como título Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Você, meu querido aluno, meu querido professor, meu querido ouvinte, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo canal da EBD em Síntese, da FM Libertadora 96.3, pelos canais da TCM 8 e 38, TV AD, Mossoró. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir e tirar suas dúvidas pelo link. Hoje, a lição de número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Nosso textuário diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática diz o seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos do 4 ao 10. Neste módulo, nós vamos estudar a respeito sobre alguns termos de definição da graça. Destacaremos a graça, que é universal, mas não é universalista. Vamos ver o propósito de Deus através da graça. Nosso primeiro tópico diz o seguinte: compreendendo a graça, que tem dois subtópicos, que é a graça divina e a graça é imerecida, como a gente já frisou nas lições passadas. Tópico 2 diz o seguinte: a graça no contexto bíblico. Vamos ter também dois subtópicos, que tem a necessidade da graça, e subtópico 2 diz o seguinte: a extensão da graça. Tópico 3 tem assim: a graça no contexto da reforma. Olhe só a maravilha que vai ser essa passagem. Tópico 1 diz o seguinte: a corrupção da doutrina da graça. E tópico 2, a restauração da doutrina da graça. Tópico 4 diz o seguinte: a graça no contexto contemporâneo. Aí tem tópico 1, a graça barateada. E tópico 2, o valor da graça. Então a gente sabemos que a graça de Deus, ela teve um valor altíssimo, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nosso textuário deixa claro que não é pelas obras, mas sim é algo que não merecíamos e recebemos da parte de Deus. E essa palavra graça, no hebraico, é rein, que tem vários significados. É tanto que lá na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele fala da multiforme graça de Deus. Então, essa palavra rein, se arranha o rein, vem falando de benevolência, de misericórdia, vários significados para a palavra graça, dependendo do contexto. E também traduzido para a raiz Hanan, que é sinal de bondade de alguém, né? Então, a raiz da palavra graça é Hanan, que é sinal de bondade de alguém. E pela primeira vez onde essa palavra aparece na Bíblia Sagrada, se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo de número 8, onde diz que Deus achou graça em Noé, ou seja, achou bondade em Noé. Então, a palavra graça no Novo Testamento, ela é charis, ou charis, como muitos chamam. Ela ocorre 164 vezes apenas no Novo Testamento, 23 vezes somente na carta aos Romanos, Paulo atribuindo aos Romanos. Então, quando Pedro fala da multiforme graça de Deus,
Vem falando de gratidão, serviços, favores, oferta ou favor, favor, bondade e misericórdia. Então, tudo isso é atribuído somente à palavra graça. Sabemos que a graça de Deus, ela é o bem mais sublime que a igreja tem. Infelizmente, nesses últimos dias, nesses últimos anos, ela tem sido banalizada por muitos que dizem que a graça ela é para todo mundo, independente se eu sigo ou não. Então tem sido uma graça barateada, como a gente vimos aqui no decorrer, vamos ver no decorrer de alguns tópicos. É tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, Paulo deixou bem claro: aprove a Deus salvar os homens. No tópico 1, sobre a gente compreender a graça, diz que a graça é divina. Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, em outras versões, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então sabemos que a graça ela tem origem diretamente de Deus. Ela é divina. Então, Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 3, verso 24, diz que ela é a fonte da justificação do homem, a graça de Deus. Quando somos justificados, nós somos atingidos por essa graça. E Paulo também fala em Romanos 5:18 sobre esse atingir da graça na gente. Então, a graça de Deus, ela sobrepuja, ou seja, ela vai até a nossa velha natureza, de tal sorte que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Também Romanos 5:20. Também na vida de quem é justificado. Então, para ele reina a justiça eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo também falou isso em Romanos, capítulo 5, versículo 21. Veja que maravilha de situação a palavra graça, ela nos traz hoje em dia. Então, a minha velha natureza, onde havia pecado, abundou a graça e hoje eu passo a ser parte do corpo de Cristo. A graça é imerecida, a gente sabe que muitos pregam como graça, favor imerecido, e é uma bondade de Deus. Então, a graça, essa palavra graça, ela é muito extensa na Bíblia, né? E absolutamente ninguém merecia, ninguém merece a graça. Então, Deus, ele derrama a sua graça como gesto de amor para toda a humanidade, para todo o homem. Então, a gente, quando Paulo, ele cita a palavra graça em vários contextos, ele cita a mais sublime obra do amor de Deus para conosco. Isso mostra que Paulo, falando em Romanos 1:5, que por intermédio de quem recebemos a graça, porque ele fala do Senhor Jesus Cristo. Então, de quem nós recebemos essa graça? Somente através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, ela se estende a todas as pessoas, não só ao grupo de pessoas. Sabemos que a graça de Deus, ela é condicionada, ou seja, ela há uma condição. Eu tenho que seguir, eu tenho que estar debaixo da poderosa mão de Deus. Sem essa graça, nós não poderíamos ter alcançado tanta maravilha, tanta benevolência, porque a salvação, ela não é método de homem algum. Nenhum homem merecia o resultado que teve com Cristo na cruz do Calvário. Então, o homem, ele não merece receber isso de Deus, porque o homem está distanciado de Deus. Isaías 59:2, ele deixa bem claro:
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os seus pecados estão encobertos para que não ouçam, ou seja, não ouça a palavra, não escute a voz de Deus. E Tiago 4:4 diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois quem se constitui amigo do mundo, torna-se um amigo de Deus. Então, a graça, ele foi um grande gesto de amor. E não devemos banalizar esta graça. Não sai do seu local e logo, logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos, estamos de volta agora com o bloco 2. A graça de Deus no contexto bíblico, ou melhor dizendo, a graça no contexto bíblico. Vemos aqui que temos aqui o tópico 1 que diz a necessidade da graça. Porque havia uma necessidade dessa graça. No tópico 1, quando eu encerrei, eu falei sobre a separação do homem com Deus. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a argumentação de Paulo, como a gente lê em Romanos, do capítulo 3, do versículo 9 ao 20, ele diz que todos os homens, todos, ele não deixou ninguém de fora, todos os homens são culpados diante de Deus. Todos estão debaixo da condenação do pecado. 3:9 de Romanos, Paulo fala isso. Paulo, ele foi enfático a dizer isso quando ele diagnosticou acerca do estado deplorável de quê? Em que se encontrava o ser humano. O pecado atingiu todo o seu ser, todo o seu corpo e toda a sua alma. É tanto que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23, ele diz que o meu corpo, alma e espírito tem que ser irrepreensível, puro até a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabemos que o maior resultado da salvação, ela foi operada por meio de Jesus Cristo. E é o perdão e a reconciliação do pecador com Deus. Então, através de Cristo, essa separação que eu tenho de Deus, a culpa que eu tinha, eu tive uma reconciliação. Cristo pega meu pecado e Ele perdoa os meus pecados. Então, o perdão, ele não é uma concessão automática de maneira nenhuma. Não é por merecimento, não é por obras. Então, o meu perdão, ele não é automático. Ele precisa de uma atitude. É tanto que nós vemos isso na parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, verso 23. E é por meio dessa graça que Deus capacita o ser humano para que responda com fé o seu chamado. É através da graça. Romanos, capítulo 11, versículo 6, ele diz: e se é por graça, já não é pelas obras. Então, a minha salvação é pela graça e não pelas obras. E Paulo testifica isso em Romanos, capítulo 11, verso 6. Deixou bem claro, se é pela graça, então não pode ser pelas obras. Então, os seres humanos, influenciados pela graça, eles habilitam uma livre escolha. E João atesta isso lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Mas aqui também fala da extensão da graça, onde vai falar que ela é universal e ela é universalista. Ela é universal porque, como eu já li Tito 2:11, ela abrange a todos os homens. É tanto que ele diz, todo aquele, ele não deixou ninguém fora. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele é nosso Salvador,
quer que todos os homens se salvem e venha ao pleno conhecimento da verdade. Quem falou isso foi Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3 e 4. Agora, porém, é bom a gente entender o seguinte, que essa salvação, ela é condicional, e exige algo da gente. Ou seja, ela exige o ser humano, ou humano, de coração arrependido. Isso a gente pode atestar em Atos capítulo 15, versículo 9, lá naquele concílio, Romanos capítulo 3, versículo 28, e que a pessoa deve confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha só, ele atesta isso aí. Então, Deus, ele concede graça para o homem ser liberto do pecado, Romanos 6 e 20. Ele quer que o homem seja atuador dessa fé, Filipenses 2 e 13. Que para orar, Zacarias 12 e 10, então tudo isso é através da graça. Crescer em Cristo no conhecimento, 2 Pedro 3 e 18. Testemunhar a favor de Cristo, ou de Cristo, Atos 4 e 33, mas também, observe isso, a graça, ela pode ser resistida. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, Hebreus 12, 15. Ela também pode ser recebida em vão. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. A graça também ela pode ser anulada. Gálatas 2 e 21. Ela pode ser abandonada pelo crente. Gálatas 5 e 4. Então, ela não a graça, ela é universal e não universalista. Eu estou salvo, independente do que eu faça, pelas obras, não. Já vimos que há uma tendência atual de afirmar que, no final de contas, Deus salvará todos os perdidos. Deus, ele é bonzinho, vai salvar todo mundo, e que jamais todos vão ser salvos no final de contas. Mas a gente vimos diante do texto, diante da nossa lição, no decorrer do tópico 1 e aqui do tópico 2 agora, que a graça, ela tem uma condição. Eu tenho que confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. No tópico 3, vamos falar um pouco sobre a graça no contexto da reforma. Então, não saia do seu local, logo logo estaremos de volta com o bloco 3 e 4. Meus queridos, estamos de volta agora com o bloco 3. Meu professor, meu querido aluno, meu querido ouvinte, não esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais. Tópico 3 diz o seguinte: a graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. Sabemos que uma revolução que eclodiu no século XVI a respeito da Igreja Católica foi a venda de indulgência. Então, a Igreja, no primeiro século, ela começou bem. Ela começou fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Mas, no decorrer do tempo, a Igreja ela tomou um rumo diferente. Homens, por induzimento a outros, não pregavam a doutrina dos apóstolos, na preservação do pão, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então daí houve uma degradação
da chamada graça, dessa palavra graça. Essa que Paulo utilizou em Romanos várias vezes, 23 vezes. E houve uma banalização. A igreja ficou muito mal no aspecto espiritual. Porque houve uma depravação e um risco total à fé da essência cristã. Ou seja, as pessoas, como não tinham conhecimento daquilo que era pregado, daquilo que era falado, e a partir do século XVI, para ser mais preciso, onde inicia-se a reforma, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, ele enviou as suas 95 teses, como a gente sabe, para o arcebispo Maís, dando início a um dos eventos mais importantes, como a gente já conhece na história da igreja, que é chamado a Reforma Protestante. Um monge católico que se levantou para pregar contra os dogmas da sua religião, da Igreja Católica. Ele se opôs aos ensinamentos bíblicos que mostrava uma certa doutrina e prática de fé, de indulgência. Então, nessa época, a Igreja Católica ela vendia crânios de João Batista, vendia lascas da cruz de Cristo, e isso, a salvação, ela passa a ser por obras, ela passa a ser por méritos, por compra. Então, eles vendiam partes no céu, né, para as pessoas. Mas antes de Martim Lutero, podemos dizer que a reforma ela começou um século atrás, no século XV ou no século XIV. Por quê? Porque um homem chamado John Wycliffe, teólogo inglês, e John Hus, também teólogo da Tchequia, eles foram homens também que pregaram contra esse tipo de situação, que era chamado pré-reforma. Então, nessa ocasião, John Wycliffe ele diz o seguinte: todos os sermões que não falassem nas Escrituras deveriam ser rejeitadas. Então, a prática da penitência da Igreja Católica, ela prometia amenizar ou extinguir a penitência dos devotos no purgatório através de dinheiro. E Pedro, na sua segunda carta, ele diz: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sob os quais de largo tempo não é tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então a gente vê um homem, ele se opôs a esse movimento da Igreja Católica e começa a pregar uma fé renovadora, uma fé salvadora, que todos são justificados pela fé. Então foi a carta aos Romanos, onde fala mais da graça, que Martim Lutero ele se deteve contra os dogmas da Igreja Católica. Então, a partir daí, ele começa novamente a falar que a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens. No tópico 4, diz o seguinte: a graça no contexto de hoje, contemporâneo. A graça barateada e o valor da graça. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, Paulo diz o seguinte: fostes comprado por preço, não vos façais servos de homens. Olha só a graça barateada nesse contexto. Paulo deixou bem claro: cuidado, não seja escravo dessas pessoas. Paulo também escreve na Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz: olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, hoje em dia a gente vê uma graça fingida, uma graça que não salva, uma graça que é mais baseada, como na Reforma Protestante, por indulgência, por obras. Não precisamos fazer algo para a nossa salvação. A nossa salvação, ela não foi de graça. Ela teve um preço e o preço foi alto. Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, a liberdade cristã, ela não é uma licença para que as pessoas possam pecar de maneira nenhuma. Mas o poder de viver em novidade de vida. Diz quem fala isso também é Paulo. A liberdade cristã não é uma licença, mas ela é um deleite para a gente fazer o quê? Se santificar mais. Paulo disse, eu já citei o texto. 1 Tessalonicenses 5:23. Ele diz que nós devemos manter íntegro nosso corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a liberdade cristã, ela é uma liberdade que eu posso dizer irrestrita. Ou seja, a pessoa só consegue essa liberdade se aproximasse de Deus. Aí passa a viver em novidade de vida como seus filhos. Não uma liberdade para, a gente pode dizer, chafurdar no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, de maneira nenhuma. Porque nós não somos escravos. Uma escravidão, Paulo, quando fala desse sentido, ele utiliza da natureza caída, da natureza do pecado. Então, muitas vezes, quando ele se refere à carne ou ao corpo, ele se refere ao pecado. Ele diz, olha, vocês não precisam mais estar em pecado. Vocês não têm mais para que estar em pecado. Então, vocês não dêem ouvido a esses homens. Esses homens só vão fazer vocês escravos, servos, que se vocês entrarem por aí, vocês não vão poder mais sair. Então, e qual o valor da graça? A graça, ela tem um valor inestimável. Ela é a causa meritória da nossa salvação, que teve um alto preço. Disse Paulo, porque foste comprado por preço. Que preço foi este? O preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pedro disse, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Portanto, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Custou a morte de um justo inocente e o derramamento do seu precioso sangue, o sangue de Cristo e do Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado. Cristo pagou o preço, riscou a cédula que era contra nós, que era nossa, ele rasgou essa cédula, e as nossas ordenanças ele cravou na cruz do Calvário, Colossenses 2:14. Nada mais precisa ser feito para o ser humano ser salvo. Isso é graça, o favor imerecido de Deus, aquilo que nós não merecíamos e hoje temos graças ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por esse tempo ter ficado conosco. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu agradeço por tudo. Amém.